Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado. O pedal indicado na figura é ligado ao ponto C por meio de um pino de 6 milímetros de diâmetro. Sabendo-se que P é igual a 50 newtons, pede-se para determinar, primeiro, a tensão média de cisalhamento no pino, ou seja, ele quer saber qual é a tensão de cisalhamento que esse pino está sujeito. Perceba, pessoal, que aqui nós temos o caso de corte duplo, ou seja, a ação que está tendo aqui em C, a metade irá para essa chapa aqui e outra metade irá para essa aqui. Tá entendendo? Beleza. Depois que eu acho a tensão de cisalhamento, ele pede a tensão nominal de esmagamento do pedal no ponto C, ou seja, ele quer saber qual é a tensão de esmagamento que o pedal irá provocar no pino, ok? Beleza. Depois ele quer saber qual é a tensão nominal de esmagamento das chapas em cada chapa de ligação no ponto C, ou seja, ele quer saber qual é a tensão de esmagamento nessa chapa aqui e nessa aqui, que vai ser igual, né? Nós vamos dividir, porque é corte duplo, então a gente vai dividir metade do carregamento para cá e a metade para cá. Beleza? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é o equilíbrio dessa estrutura. Ok, pessoal? Então vamos lá. Note que, pessoal, quando você começa a resolver exercício, a resolução desse equilíbrio vai ficando cada vez mais fácil. Então eu tenho aqui um pedal, né, ó. Esse pedal está interligado aqui no apoio em C. Quando chego aqui, ele tem uma força de 50 newton atuando, como disse anunciado. Aqui sobe, está interligado com uma haste aqui, ó, um cabo, ok? Beleza? Essa distância daqui para cá, ele falou no enunciado que é 75 milímetros. E essa distância daqui até aqui é de 300 milímetros. E essa altura aqui, ó, até o ponto C, ele falou que era de 125 milímetros. E vocês vão perceber que é fácil a gente fazer direto esse equilíbrio. Primeiro, aqui nós vamos tratar C como sendo o quê? Como sendo um apoio do segundo gênero. Ou seja, ele vai ter uma reação vertical, que eu vou chamar de V de C, e vai ter uma reação horizontal, que eu vou chamar de H de A. Ok? Beleza. Perceba, pessoal, que a força que está atuando de 50 newton, né? E a reação vertical são as únicas que estão atuando na vertical. Então, se eu faço somatório das forças em relação ao eixo Y igual a zero, vou considerar tudo que tiver para cima como sendo positivo, vai ficar o que, ó? V de C tá para cima, né, ó? Menos 50 newton, ok? Vai ser igual a zero. Logo, o V de C vai ser igual a 50 newton, ou seja, o valor desse V de C é o que? É 50 newton. Perceba, pessoal, que falta de incógnita para eu resolver esse equilíbrio é H de A e a tensão que está ocorrendo nesse cabo aqui, que eu vou chamar, como ele colocou um termo A aqui, ó, vou chamar de T de AB, ok? Então, pessoal, perceba que esse 50, com esse 50 que foi a reação vertical que nós encontramos, isso é um binário. Então, a única forma de você anular esse binário vai ser o quê? Com outro binário. E esse outro binário está exatamente aqui, ó, o H de A e o T de AB. Então, se esse binário provoca um momento de 50 newton vezes 0,3 metros, vai ter que ser igual a uma força desse outro binário, vamos dizer, colocar H de A, vezes o braço de alavanca, que vai ser 0,125. Então, quando você faz isso, você vai encontrar do HDA. Então, se eu tenho, ó, 50 newton vezes qual é o braço de alavanca desse binário?
ou seja, a menor distância entre os 50 e a força de reação aqui, ó, de 50, vai ser 300 milímetros. Então, 50 vezes 300 milímetros vai ter que ser igual a quem? Ao H de A vezes a menor distância entre o T de AB, ó, que isso aqui é um binário, que vai ser de 125 milímetros. Quando você corta esse milímetro com esse milímetro e passa esse 125 dividindo esse fator, vocês vão encontrar o valor de H de A igual a 120 newtons. Ou seja, se esse meu H de A é 120 newtons, esse T de AB também vai ser 120 newtons. Ok, pessoal? Então, beleza, achamos todas as reações sem ficar, né, assim, bitolado em trabalhar com aquelas equações de equilíbrio. Então, direto, quando você percebe que é binário, um binário ele vai ser anulado por um outro binário. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro trabalhar com essas reações, né, de acordo com o que o problema está pedindo. No item A, o que é que ele está pedindo no item A? No item A, ele está pedindo que a tensão média de cisalhamento no pino, ou seja, qual é a tensão de cisalhamento que está ocorrendo nesse pino aqui, ó. Perceba, pessoal, que nesse caso eu tenho corte duplo, né, ó. Então, eu vou ter que essa tensão de cisalhamento lá no ponto C, nos pinos, vai ser igual ao que, ó? O esforço cortante que está atuando nele, dividido pela área. Mas note que eu tenho um corte duplo. Então, já faço o quê? O esforço cortante dividido por 2 vezes a área. Ou seja, o V dividido por 2 é exatamente eu pegando esse esforço cortante que está atuando e já estou dividindo por 2. Beleza? Então, qual é o valor desse esforço cortante? Perceba, pessoal, que o valor do esforço cortante vai ser a resultante entre essa força de 120 newtons com a força de 50 newtons. Então, esse V, que é o esforço cortante, vai ser igual ao quê? Perceba, pessoal, que tanto o V de 50 newtons como o H de A de 120, ele representa o que, pessoal? Uma resultante. E a resultante é exatamente essa força que está atuando como esforço cortante do pino. É o que tende a cortar esse pino. Então, esse V vai ser igual a raiz quadrada de 120 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Quando vocês resolvem essa resultante, vocês vão encontrar 130 newtons. Então, este é o valor do esforço cortante que está atuando aqui nesse apoio em C, que tende a cortar esse pino. Tá entendendo? De 9 milímetros de diâmetro. Ok, pessoal? Professor, se não tivesse essa parte aqui, só tivesse essa parte aqui, aí não seria corte duplo. Aí você pegaria todo o esforço cortante e já dividiria pela área. Note que quando você faz o diagrama de esforço cortante, essa força de 130 que está atuando aqui, você irá dividir ela em a metade de 130, 65. 65 aqui e 65 aqui. Ok, pessoal? Cuidado com isso, né? Porque o esforço cortante será resultante da reação horizontal com a vertical. Beleza? Então, 130. Logo, minha tensão de cisalhamento lá no pino vai ser igual a quanto? Ó? 130 newtons dividido por 2 vezes a área. Que é a área do quê? Do pino. Perceba, pessoal, que o esforço cortante ele vai ficar com a força cortante contida no plano, né, ó, da área. Então vai ser o quê? A área do pino. Ou seja, π vezes 9 ao quadrado, que é o de 9 não, é 6, minto. 6 milímetros. Deixa eu apagar aqui para ficar bem bonitinho. Que é 6 milímetros, que ele falou no enunciado, ó, um pino de 6 milímetros de diâmetro, né, dividido por 4, beleza? Isso vai ter como resultado milímetro
quadrado. Então, quando você faz essa operação, como eu tenho Newton por milímetro quadrado, o resultado vai ser megapascal. Ok, pessoal? Quando você usa a calculadora, você vai encontrar 2,30 megapascal. Então, o item A deste exercício está feito. Vamos agora para o item B. O item B, né, que eu vou tentar explicar bem direitinho o que seja essa tensão nominal de esmagamento do pedal no ponto C. Pessoal, essa tensão de esmagamento é o que? É exatamente essa área aqui, ó, que esse esforço cortante está tentando esmagar. É exatamente essa área aqui, ok? E essa área aqui, a aresta aqui, ó, a altura vai ser o que? O diâmetro do pino, que é 6. E essa espessura aqui, ó, ele deu, que é 9 milímetros, né? Ó, 9 milímetros, que tá meio... Ok? Então, pessoal, a tensão de esmagamento, note que nesse caso vai ser o que? Do pedal com o pino, beleza? Vai ser igual a o esforço que está atuando nesse caso, pessoal. Professor, nesse caso, o esforço é o que? Vou dividir por 2? Não, porque você está trabalhando com um pedal. Você vai dividir por 2 quando estiver trabalhando com as chapas que constitui esse mancal aqui em C. Aí sim. Mas o pedal, essa força de 130 está atuando no pedal. Beleza? Então vai ser o que? 130 newton dividido pela a área de esmagamento. Ok? Isso em relação ao que? Ao pedal, né? Então vai ser o que? Vamos lá. A área vai ser o que? O diâmetro, 6 milímetros, vezes a espessura do pedal, que é 9 milímetros. Ok? Isso aqui que é a tensão de esmagamento. Quando você coloca na calculadora, pessoal, como eu tenho aqui milímetro quadrado, newton por milímetro quadrado, o resultado vai ser que em megapascal. Vocês vão encontrar 2,41 megapascal. Beleza. Agora vamos tratar o item C. No item C ele quer o que, ó? A tensão nominal de esmagamento nas chapas, em cada chapa de ligação no ponto C. Ou seja, ele quer saber essa chapa. Ah, professor, por isso que ele deu o que? A espessura da chapa, ou seja, esses 5 milímetros. Porque agora, pessoal, a tensão de esmagamento vai atuar aqui, ó. Que a área de esmagamento vai ser o que? O diâmetro do pino, 6, vezes 5 milímetros. Ok? Beleza. Mas, professor, esse esforço aqui de 130, ele vai estar atuando... Perceba, pessoal, que eu vou dividir esse 130 em duas cargas. Uma atuando no esmagamento desse lado e a outra carga atuando no esmagamento desse lado. Então, vai ser o quê? 130 dividido por 2. Então, a tensão de esmagamento agora com relação ao mancal, ou seja, o apoio, a chapa de apoio aqui em C, vai ser igual ao quê? 130 dividido por 2, né? Ó, que eu vou pegar a metade, né? Ó, isso não aconteceu, lembra? Ó, isso aqui não aconteceu no item anterior, aonde eu estava trabalhando com isso aqui, ó. Então, essa parte aqui, toda a força de 130 está atuando nela. Sendo que quando passa para cá, eu vou ficar com 65 nesse lado e 65 nesse lado, ok? Aí divido. Então é você ter cuidado com relação a qual é essa tensão de esmagamento que ele está pedindo. Então vai ser o que? 130 dividido por 2, né? Ó, porque eu estou dividindo para parte para essa chapa, parte para essa outra, vezes 6 milímetros, que é o diâmetro do pino, vezes 5 milímetros, que é a espessura dessa chapa aqui que ele colocou. Quando você coloca isso aqui na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar uma tensão de esmagamento de 2,17 megapascal, ok? Pessoal, isso aqui é relativo ao exercício 1.21. No exercício 1.22 é relativamente
parecido. Então, façam ele sempre levando em consideração o que a gente trabalhou. Sendo que lá ele não está pedindo, está pedindo para você dimensionar o diâmetro do pino para ter uma certa resistência a uma tensão de cisalhamento que ele coloca lá. Tá entendendo? É o mesmo exercício. Então tome cuidado, é somente você ter essa sequência que você consegue resolver e chegar perfeitamente no resultado, porque o 1.22 tem o resultado lá no livro. Então tentem fazer isso em casa, ok? Então dê um like aí e se inscreva no canal. Fui!